Bem-vindos a mais um debate autárquico. Desta vez vamos olhar para o Concelho de Santo Tirso, no distrito do Porto. Vamos ouvir as propostas dos candidatos e ajudar os eleitores a decidir. A autarquia está nas mãos do PS há quase 40 anos. Convidamos para este debate todos os partidos com assento na Assembleia Municipal. O atual presidente, que se recandidata a um segundo mandato, foi o único que não aceitou o nosso convite. Passo a apresentar os meus convidados: Ricardo Pereira, da coligação PSD Iniciativa Liberal, António Soares, do Bloco de Esquerda, Tiago Silva Matos, é o candidato pelo Chega, e João Ferreira, o cabeça de lista da CDU. Bem-vindos, obrigada às quatro por terem aceitado o nosso desafio de debater o futuro do Concelho de Santo Tirso. Ricardo Pereira, começo por si, apresenta-se nesta corrida autárquica com 200 medidas para transformar o município em 12 anos, ou seja, um projeto para 3 mandatos. O PSD, nunca venceu umas autárquicas, ou melhor, venceu, mas já não vence há décadas umas autárquicas em Santo Tirso, por isso lhe pergunto se este não é um projeto demasiado ambicioso. Obrigado primeiro pelo convite para estar aqui presente hoje, parabenizar o novo canal Conta Lá por esta excelente iniciativa, por levar a todos os municípios e a todos os municípios deste país fora tudo aquilo que é as nossas propostas e parabenizar também e cumprimentar a jornalista, a Mariana, pelo seu excelente trabalho que tem vindo a efetuar. E sim, estamos num município governado, não é há quase 40 anos, é há 43 anos mesmo. 43 anos pelo Partido Socialista. A última vez que um presidente do PSD governou Santo Tirso foi de 79 a 82, e com grandes feitos que ainda hoje perduram, nomeadamente aquilo que se fez com a inauguração das piscinas municipais que hoje ainda temos. E a Mariana falou aí num ponto muito interessante, que é realmente aquilo que nós nos propomos. São mais de 200 medidas, são 207 medidas concretamente, para 12 anos, porque nós entendemos que a política deve ser feita de modo sério, de modo honesto e dizendo às pessoas objetivamente o que é que nós temos para transformar o nosso município. E 4 anos é pouco para termos aqui a possibilidade de implementar vias estruturantes e desenvolvimento, nomeadamente também na cultura, áreas que nós queremos apostar, e é pouco, e nós temos que dizer aquilo que queremos. O atual presidente candidata-se a um segundo mandato, ainda só está há 4 anos. Certo. Embora já esteja no Executivo desde 2013, assumiu os destinos. Mas eu pergunto-lhe, não acha que é um objetivo demasiado ambicioso? Não, porque desde logo, por exemplo, na habitação, ainda um caso concreto, nos últimos 10 anos não se tem feito nenhum investimento na habitação. E nós sabemos, por exemplo... Já vamos falar desse tema. Mas nós temos que perceber que para investir precisamos de ter aqui tempo para conseguir concluir aquilo que nós nos propomos fazer, porque se eu disser, como nós temos visto pelo atual Executivo agora, dizer que vai investir, por exemplo, 43 milhões de euros em rede de água e saneamento, quando nos últimos anos... Nós já vamos falar desses pontos todos. António Soares, o objetivo do Bloco de Esquerda é eleger pela primeira vez um vereador? Sim, o nosso objetivo nestas eleições é eleger pela primeira vez um vereador, mas antes de irmos ao assunto, queria cumprimentar primeiro a Mariana por estar a conduzir esta conversa, e é muito importante, e depois os restantes colegas de painel, e dizer que estou realmente, diria, desiludido, e acho que estamos todos, porque queríamos debater com todas as candidaturas que existem em Santo Tirso e que têm representação na Assembleia Municipal. Falta o Partido Socialista. Falta o Partido Socialista, que realmente governou o nosso Concelho há mais de 40 anos que o governa, e é uma falta de sentido democrático gigante por parte de Alberto Costa, que foge mais uma vez ao debate. Há 4 anos fugia de entrevistas, fugia de tudo aquilo que poderia dar-lhe um contraditório, e este ano parece que quer fazer o mesmo. Por isso, digo que com uma grande desilusão
oposição. Não podemos estar a confrontar diretamente Alberto Costa, mas teremos certamente, e esperemos nós, que futuramente isso aconteça. Mas relativamente ao Bloco, o Bloco tem sido, desde que elegeu deputados municipais e deputados de freguesia há 4 anos, uma verdadeira voz da oposição, uma verdadeira voz de inconformada e que... Mas a ambição agora é ter pela primeira vez um vereador na Câmara? Exatamente, porque vimos nos últimos 4 anos que tem sido o Bloco que, além de diagnosticar o que está mal, também apresentamos propostas para resolver o que está mal, porque não nos limitamos a fazer esse diagnóstico. Queremos realmente alterar radicalmente, transformar radicalmente a política autárquica que tem seguido e levado Santo Tirso a um atraso de décadas. Muito bem. Tiago Silva Matos, o Chega quer eleger mais do que um vereador e conquistar juntas de freguesia? Sim, esse é o nosso objetivo. Desde já congratulo também os colegas de painel, obrigado pelo convite. E também quero dizer que tenho acompanhado o seu trabalho e tenho feito um excelente trabalho também por todos aqueles que estão a assistir aos nossos debates em casa. Sim, 2 vereadores é um objetivo, portanto, que nós temos. Nós temos estado em contacto com todos ou com a maior parte da população de Santo Tirso, em campanha, em pré-campanha, e temos sentido o pulso dos tircenses, não é? que apelam sobretudo pelo voto da mudança, digamos assim, não é? Portanto, eles estão cheios do socialismo, estão cheios das promessas que nunca foram cumpridas. E sim, nós temos... Acha que vão conseguir cumprir a meta nestas autárquicas? A meta que se propõe? Nós estamos a trabalhar para conseguir essa meta. Muito bem. João Ferreira diz que a sua candidatura é diferente de todas as outras. Diferente em quê? Bem, antes de mais, muito obrigado também pelo convite. Não me surpreende a ausência do Partido Socialista, porque o Partido Socialista nos últimos anos tem sido avesso ao debate. Aliás, a nossa primeira proposta foi em torno de valorização dos trabalhadores municipais. Nem admitiram a proposta à votação, porque não queriam ficar no seu currículo manchado com a rejeição dessa proposta e, portanto, não me surpreende do ponto de vista da diferença da nossa candidatura. É diferente de todas as outras porque nós somos a única força coerente e determinada na defesa, por exemplo, dos profissionais de saúde e dos utentes, na luta pela defesa do hospital público, pela luta das famílias em torno de aberturas de creches. Nós já vamos às prioridades. Mas tem a ver com as prioridades que traçaram para os próximos 4 anos. Tem a ver com as prioridades, porque na verdade quer o Partido Socialista, quer o PSD, quer até o próprio Chega, em questões estruturais, partilham da mesma defesa e também dos mesmos interesses. O que seria um bom resultado para estas eleições, para a CDU? Um bom resultado seria manter os deputados e os eleitos que temos, mas reforçar onde nós também não temos, porque só assim é que a maioria do povo tircense conseguiria ser verdadeiramente representada em todas aquelas que são as suas reivindicações e as suas aspirações em Santo Tirso. E, portanto, nós necessitamos de um reforço da nossa votação para que a maioria da população tircense se reveja nas medidas que vão ser aplicadas ao longo do próximo mandato. E agora sim, vamos às prioridades. Eu vou dar 2 minutos a cada, peço que respeitem este tempo para falarem das prioridades que traçaram para os próximos 4 anos. E vou começar por si, Ricardo Pereira. Quais são as prioridades da coligação PSD Iniciativa Liberal? Sim, nós temos 5 eixos prioritários, como eu estava a dizer há pouco na minha intervenção, desde logo a habitação, a saúde, mas também a educação, a cultura e as infraestruturas. São aqueles 5 eixos que esta coligação entendeu como prioritários para o nosso município. E, desde logo, na habitação, nós temos um problema muito grave em Santo Tirso. Precisamos de muito mais habitação. Já vamos desenvolver essas áreas e a habitação vai ser uma delas. Por um lado, precisamos desenvolver a habitação, mas por outro temos um PDM que nos impede e inibe de construir habitação. E por isso é que eu também não elenquei isto nas medidas, porque, sendo eleita a primeira medida, é mesmo a suspensão de imediato do PDM. E a revisão. E iniciar uma nova revisão, discutido com todos os presidentes de junta, com todos os municípios e com todos os intervenientes. Porque se há política que nos últimos, eu diria até décadas, vem de uma forma desastrosa
prejudicar todos os municípios é mesmo o PDM. E nós temos mesmo que ser sérios, frontais e dizer isto seriamente, olhos nos olhos a todos os municípios, que sem esta revisão que eu quero implementar, todos os espaços que possam construir e que estejam no PDM até para construção, que não tenham infraestrutura de água, saneamento ou até a via, não é possível construir. Isto tem que ser dito claramente, olhos nos olhos a todos os municípios. Muito bem. António Soares, prioridades do Bloco de Esquerda em traços gerais para os próximos 4 anos? Nós definimos 3 pilares para esta candidatura, que são as nossas primeiras reivindicações quando e se conseguirmos eleger para os órgãos autárquicos aos quais nos candidatamos. Primeiro, a habitação. E para já, convém referir que é completamente diferente das nossas prioridades para a habitação, que tem a direita. E não confundir, temos todos a mesma prioridade, dizer a habitação, mas só nós é que temos propostas realmente diferentes que podem resolver este problema que há tantos anos se arrasta. O ambiente, nós temos tido imensas descargas ilegais em rios e ribeiras de Santo Tirso, temos uma ampliação ilegal em Montecordo a acontecer e nós queremos travar estes avanços contra o meio ambiente e também poder aumentar, por exemplo, a fiscalização com guarda-rios, com guardas florestais no nosso concelho. Temos a cultura, e o PS anunciou agora que a grande prioridade é o Cineteatro, 2017 já o era, e corrigir também uma questão que o Ricardo disse há um bocado, o Alberto Costa, presidente desde 2019, desde que o Joaquim Couto teve de abandonar o cargo, ou seja, há 6 anos, e ele era vice-presidente quando, em 2017, o PS assumiu como compromisso o Cineteatro. A saúde, defendendo o hospital que o PSD quer levar para a gestão privada, e o trabalho, que é muito importante, num dos nossos pilares, trabalho e a indústria. Atrair investimento que seja verdadeiramente depois redistribuído por toda a população que trabalha e constrói o nosso concelho. Prioridades do Chega? As prioridades do Chega, sendo muito sucinto, também para não ocupar muito tempo da entrevista, autoridade e segurança, portanto, é uma das grandes prioridades que nós temos, a habitação. Portanto, a parte escolar e a captação de um polo universitário para a cidade de Santo Tirso, justiça social e fiscal e o desenvolvimento económico e a coesão territorial. Portanto, esses são, digamos, os eixos que traçam a nossa candidatura. Ouvir o CDU? Bem, relativamente às nossas prioridades do ponto de vista da habitação, vivemos uma crise habitacional que é transversal, mas tem um impacto significativo em Santo Tirso e, portanto, reforçar a habitação pública e utilizar todos os meios que o município tem ao seu dispor para tentar termos habitação a preços acessíveis para a maioria da população. Do ponto de vista da saúde, lutar para a manutenção da gestão pública do hospital, mas também para o reforço das suas valências e iniciar um processo de construção do hospital público, exigindo, obviamente, esse investimento por parte do Estado Central. Do ponto de vista dos serviços públicos, grande parte dos serviços estão hoje em dia privatizados em Santo Tirso, é a água, é o saneamento, é a recolha dos resíduos urbanos e Santo Tirso, a maior parte da população paga dos preços mais altos do ponto de vista de bens, para ter acesso a estes bens básicos que eu aqui acabei de elencar e, portanto, começar a iniciar um processo de reversão dessas privatizações para retornar à competência da Câmara, de forma a termos preços acessíveis para a maioria da população. Serviços sociais, exigir, do ponto de vista das creches, do ponto de vista dos lares, temos mais de 300 crianças a aguardar por uma vaga de creche, temos mais de 800 idosos a aguardar por vaga no lar. Portanto, exigir uma rede pública de creches e uma rede pública de lares e, só para terminar, do ponto de vista do ambiente, não deixar que o lucro de uns poucos se sobreponha à vida de todos, como acontece hoje em dia com a expansão ilegal de uma pedreira e, portanto, com a CDU no poder, certamente, que teremos a vida das pessoas e a sua segurança e a sua qualidade de vida salvaguardada e não os interesses de uma empresa privada. Vamos então falar de saúde, vamos falar de um caso que está a gerar polémica no Concelho e que já foi falado aqui como um caso prioritário, a passagem do Hospital de Santo Tirso para as mãos da União das Misericórdias. A transferência ainda não foi concretizada, mas o Governo já fez saber que é a sua intenção passar o hospital, que é público, para a Misericórdia. Quero ouvir os 4 sobre esta matéria. Começo por si, Ricardo Pereira. Está de acordo com a intenção do Governo de Luís Montenegro, da sua cor política, de passar o hospital público para as Misericórdias? Vai beneficiar a população? Bem, a pergunta que se deve fazer, primeira, é se temos algum hospital em Santo Tirso. Essa é a primeira pergunta, porque tudo aquilo que nós fizemos desde do Ministro Correia de Campos, gestão e governo do Partido Socialista, foi um esvaziamento total do hospital. Respondendo diretamente e sem demagogia... Mas existe, porque a ideia é passá-lo para a Misericórdia. E respondendo diretamente e sem demagogia à sua pergunta, sim, concordamos, defendemos a passagem do hospital para a gestão do setor social, porque não é um setor privado, é setor social, que já tem dado provas
capazes, boas e coerentes, de que prestam melhores cuidados de saúde à população dos seus municípios. E é isto que eu quero, porque neste momento o hospital como está não serve a ninguém, a não ser aos interesses instalados independentemente porque quando se diz e quando a esquerda em uníssono fala de que se vamos privatizar o hospital, é mentira. Todos sejam os profissionais de saúde vão ter na mesma acesso à progressão da carreira, são todos funcionários do Estado e aquilo que nós... O Presidente de Câmara tem-se queixado dessa falta de comunicação com o Ministério da Saúde e diz que não sabe muito bem como é que vai ocorrer essa transferência e, pelos vistos, tem mais dados. Pergunto-lhe se tem da parte do Ministério da Saúde essa garantia, por exemplo, relativamente aos postos de trabalho. Sim, o Sr. Presidente de Câmara, que infelizmente, como já todos percebemos, faltou mais uma vez a este debate, ou ao debate, eu queria dizer que era ainda 2015, quando se começou no governo em que o PSD ganhou as eleições e logo a seguir houve a chamada geringonça, porque foi uma tentativa dentro parlamentar para o Partido Socialista governar. Ricardo Pereira, mas tudo isto, à minha questão. Tenho que fazer um enquadramento para lhe responder e a resposta é simples. Aquilo que eu conheço é de conhecimento do Sr. Presidente de Câmara, porque já estava desde 2015. Todas as bases e tudo aquilo que o nosso Primeiro-Ministro anunciou em dezembro do ano passado foi que ia, obviamente, pegar no contrato que estava de 2015, que já estava acordado em interpartes, e colocar em funcionamento com a devida atualização. E nesse contrato está que realmente todos os postos de trabalho que sejam funcionários públicos continuam a ser funcionários públicos. Não há nenhuma perda de qualidade nessas funções. Muito bem, deixe-me ouvir os outros candidatos. António Soares, o Bloco de Esquerda é contra esta transferência? Eu às vezes ouço o Ricardo Pereira e não percebo muito bem em que mundo é que vive. Porque se diz que vai melhorar o serviço e que vai conseguir melhorar o serviço, explique-me como. Existe um estudo que é necessário, um estudo de custo-benefício para que esta transferência seja consumada. E este estudo prevê que o Estado reduz aos encargos com este hospital em cerca de 25%. 25% de menos orçamento, é isto que se quer dizer. E tudo bem que garante que os trabalhadores vão continuar com o mesmo estatuto que têm agora, sendo trabalhadores do Estado, porque estão na carreira. Mas como é que nós vamos pagar o mesmo número de trabalhadores? Como é que nós vamos aumentar o número de valências? Como é que nós vamos aumentar o número de... dar mais condições para que o hospital tenha melhores serviços para responder às necessidades da população com menos 25% de orçamento? O Ricardo Pereira disse numa entrevista há pouco tempo que era com mais produtividade. O que me quer dizer com mais produtividade é que vai obrigar os trabalhadores que estão agora no hospital a trabalhar, médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, auxiliares de saúde, a trabalhar mais horas para podermos aumentar essa produtividade. Nós queremos passar de 10 para 12 consultas por dia, diz o Ricardo Pereira. Então vai obrigar a que médicos façam mais 1 ou 2 consultas por dia, porque não é com menos 25% de orçamento que nós vamos conseguir contratar mais médicos, dar mais condições. É assim? É essa a estratégia? Como é que se consegue diminuir o orçamento e aumentar são públicos e não há perda nenhuma dessa coisa. Ainda bem que ficou claro hoje para todos que a esquerda admite que não há perda nenhuma em relação aos funcionários. Segundo ponto, eu já explico. Muito rapidamente. Mas se não me conseguem deixar explicar, eu não consigo. Segundo ponto, dizem que há um estudo de custo-benefício ou que há a intenção de reduzir em 25% aquilo que é as verbas do Estado Central para, neste caso, o Centro Hospitalar de Médio Ave. Se é, e se estão a afirmar isso, é porque têm conhecimento do contrato que eu falo. O contrato que eu estava há pouco a dizer, de 2015, efetivamente está lá. E nós temos que perceber que, por exemplo, as urgências, ainda a semana passada, estiveram encerradas. Não se produziu nada. Então há um corte, não há? De 25% de redução. Não há um corte. Há uma eficiência de melhor... Não fala em corte. O contrato é o mesmo. Com menos, Ricardo Pereira. É que não está lá um corte. Está lá que se quer que o hospital se torne eficiente em mais 25%. Não está em corte.
Como é que vai valorizar carreiras? Como é que vai melhorar as instalações com a manutenção? Não é criar medo. Não é criar medo, Ricardo Pereira. Nós sabemos muito bem o que é que as políticas do PSD e do PS têm feito nos últimos anos ao Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos. E disse muito bem uma coisa. Isto começou com o Partido Socialista. Olha, primeiro não seja mentiroso, porque não foram 9 anos, foram 4 anos em que houve um acordo parlamentar. Após esses 4 anos, não havia acordo. António Soares, deixa-me ouvir também o Chega. Eu só queria poder concluir aqui esta questão da saúde, porque há esta redução de 25% e o Ricardo Pereira não consegue explicar como é que vai ser mais eficiente o nosso hospital, sendo que há uma redução de 25% em encargos, em manutenção, em infraestruturas, tudo isso. E enquanto isto começou com o Partido Socialista, o PSD está a querer acelerar a degradação dos serviços públicos, em particular do nosso hospital. E é curioso, é muito curioso, que temos o nosso hospital a ser completamente desmantelado, destruído. E temos a cerca de 500, 700 metros a ser construído um novo hospital de saúde privada, porque se aproveitam do facto dos tiscenses terem um serviço de saúde mau, um serviço de saúde que começou a ser degradado pelo PS e está a ser acelerado pelo PSD, para serem obrigados a ter de utilizar serviços de saúde privado e os hospitais privados. Muito bem, e isto é consequências políticas também do PSD. Relativamente a este anúncio de transferência do hospital, qual é que é a opinião? Nós estamos em conversações com a Administração Regional de Saúde, portanto, e a nossa posição do Chega é que também concordamos que a gestão seja passada, mas com propostas muito específicas e concretas para aquela unidade hospitalar. Em que é que a sua posição é diferente da do PSD? A nossa posição é diferente do PSD porque nós temos um projeto e já estamos a fazer uma captação portanto, a ir em contra esse projeto que nós temos de um polo universitário que vai ter o curso de farmácia e de medicina, portanto, e que a própria contratação, portanto, desse polo universitário vai ajudar a equipar e a melhorar as condições do atual Hospital de São Tirso. Nós queremos um Hospital de São Tirso que funcione 7 dias por semana, com urgência pediátrica 365 dias por dia. E esse é o nosso objetivo e é isso que nós vamos conseguir, portanto, oferecer de uma forma concreta e realista aos tircenses. João Ferreira, diz que se trata de uma privatização encapotada, esta transferência. Trata-se de uma forma direta e de uma forma indireta, mas é preciso, para falarmos do hospital, temos de recuar, perceberem o estado a que nós chegamos. Nós não nos esquecemos que o hospital teve a sua maternidade encerrada com o governo do Partido Socialista. Também não nos esquecemos que teve a urgência básica e a cirurgia geral encerrada num governo do PSD. E não nos esquecemos que agora, aproveitando-se o desmantelamento que tem vindo a ser levado a cabo, quer por parte do Partido Socialista, quer por parte do PSD, do próprio hospital, aproveita para a sua transferência da gestão, recuperando, aliás, uma tentativa que tinha sido levada a cabo pelo governo do PSD em 2015 e interrompida com intervenção decisiva na altura por parte da CDU. E que tem como único propósito a redução de 25% dos encargos que o Estado gasta com o hospital, portanto, transformando-o num hospitalzinho. E é muito curioso, porque o PSD, no seu programa eleitoral, defende a construção de um novo hospital público em Santo Tirso, mas a CDU, ainda no último Orçamento de Estado, apresentou uma proposta tendo em vista a construção de um novo hospital público em Santo Tirso e o PSD votou contra e o PS absteve-se, impedindo assim a aprovação do novo hospital público. Nós neste momento podíamos estar a caminhar num processo de construção do novo hospital com o reforço de valências e equipamentos e não o estamos a fazer por culpa do PSD e por culpa do Partido Socialista. Mas, ao mesmo tempo, como aqui já foi dito, a 500 metros está a ser construído um hospital privado. E está a ser construído porque preocupar essa necessidade que existe em Santo Tirso e preocupar aquilo que o hospital público não consegue oferecer. E, portanto, há um desmantelamento que é uma forma concertada de desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e beneficiando essencialmente o negócio privado da saúde, da doença, aliás, prejudicando em grande medida quer os profissionais de saúde, quer os utentes. A proposta da CDU é muito clara, aliás, nós temos membros nas nossas listas que encabeçaram e que lideraram e que organizaram todos os movimentos de recorde que há muito não existiam em Santo Tirso na luta pela gestão pública do hospital, é manter a gestão pública, é reforçar os seus equipamentos e valências e é lutar para a construção de um hospital público para que a saúde seja um direito de todos, efetivamente, e não apenas daqueles que podem pagar. Muito bem, vamos mudar de tema, vamos falar também de habitação. O município anunciou o atual executivo recentemente a construção de mais 1.200 novas casas que vão ser construídas nos próximos 4 anos, ou seja, no próximo mandato. Ricardo Pereira, a coligação tem criticado o atual executivo por desperdiçar fundos e por não ter iniciativa política para enfrentar o problema da crise na habitação. Pergunto-lhe como é que o PSD e a Iniciativa Liberal pretendem resolver, com que propostas, em concreto, o problema da habitação em Santo Tirso.
Sim, eu não consegui responder ao tema da saúde como devia, mas algo ficou bem vincado, que para todos os trabalhadores não há perda nenhuma de valências. E aquilo que nós queremos para todos os munícipes é melhores prestados e cuidados de saúde para todos com mais valências. Ponto final, é isso que vamos lutar. Este Propostas para a habitação. Para a habitação. Primeiro, eu acho estranho o Partido Socialista e o candidato do Partido Socialista vir anunciar agora, porque as nossas, mais, como disse e bem, mais 200 propostas estão todas anunciadas. E nas nossas, não só de agora, porque nós já em 2022, nas propostas grandes opções do plano, já defendíamos a inclusão de 1000 focos de habitação para o nosso município. E a mim causa mesmo estranheza e até perplexidade quando vejo um Presidente de Câmara em exercício, que também é candidato, e desde 2019 que assumiu, mas já desde 2017 que era Vice-Presidente e já lá está desde 2013, que se propõe agora, para estes 1200 focos que ele diz que quer criar o pelouro da habitação. Imaginem que a chave mestra daqui da habitação é criar um pelouro. Esta é a proposta do Partido Socialista. Nós queremos saber as sua minhas, proposta. Verdade, as nossas propostas. Nós temos, efetivamente, 1000 focos a ser criados e destes 1000 em 3 vertentes. Primeiro, um programa de rendas acessíveis com a identificação e recuperação dos imóveis presentes no nosso município, ou seja, com imóveis que já estão construídos e podem estar devolutos parcialmente, que muitos deles são até do Estado Central, da própria autarquia, que também tem imóveis, e também do sistema social e, neste caso, da Santa Casa da Misericórdia, porque nós temos que envolver verdadeiramente todos. Certo. Este é o primeiro, pegar nestes imóveis que estão devolutos e requalificá-los e torná-los para o arrendamento em Santo Tirso. Depois, assim que seja mais conciso, até porque está com vantagem de tempo. Depois, loteamento, nós temos que fazer loteamentos em todo o concelho, está nas nossas propostas também, eu não estou aqui a dizer nada de novo, que já estão anunciadas, para que tanto jovens como a classe média, que hoje é fustigada, possa adquirir um terreno a custos económicos para que possa fazer ali a sua casa. E depois, por último, efetivamente, construir mais habitação em todo o concelho. E não enganando as pessoas, como está a fazer neste momento o Sr. Presidente de Câmara, a ir a imóveis que já estão em construção totalmente privados, sem intervenção nenhuma da Câmara Municipal, e dizer que aquilo é o programa dele, como ele diz num post do Facebook, para transformar o nosso município nos próximos 4 anos. Isto realmente não é ser sério. Deixe-me ouvir. O Chega também, relativamente às propostas para a habitação, até têm denunciado algumas conversões ilegais também que têm ocorrido no Conselho. Sim, isso, o que tem acontecido ultimamente é que há uma grande aquisição de espaços comerciais, portanto, onde fazem uma reabilitação sem condições nenhumas de habitabilidade. Mas por privados? Por privados. Privados. E fazem, inclusivamente selam a caixa de saneamento e alugam, portanto, em 2 de pânicos, a brasileiros, portanto, e concentra-se ali uma habitabilidade que não é digna, portanto, e que põe em causa falta de habitação. E que põe em causa a segurança de muitos moradores, como é o caso da Carvoeira, por exemplo, e entre outros. E quais são as propostas do Chega para resolver ou mitigar a crise na habitação? Uma delas é o programa Casa Digna, que nós queremos incentivar os jovens, portanto, a construir uma casa nova ou a reabilitar uma casa, portanto, que tenham. E ajudar de que forma? Ajudar, portanto, eu peço desculpa, com taxas de juros bonificadas, portanto, incentivos fiscais, portanto, a esse programa. Depois, nós também já identificamos uma quantidade enorme de edifícios devolutos que podem ser convertidos também em habitação e pôr à disposição dos tircenses. Fiscalização rigorosa, como eu disse, também relativamente a essas lojas comerciais
que tem que deixar de existir, a nosso ver. Muito bem. E um protocolo com proprietários, portanto, para repovoamento de imóveis e de volutos nas freguesias. Portanto, esses Muito bem. Ouvir também agora o Bloco de Esquerda, que de resto é uma das bandeiras do partido a nível nacional. Queria saber quais são as propostas a nível local. Bem, antes de mais, queria começar por dizer, chegamos à conclusão de que Ricardo Pereira não consegue explicar como é que, com a redução de 25% de investimento no hospital público, por parte do Estado, nós vamos conseguir então reforçar o nosso hospital e a saúde proteger a saúde dos justicenses. Mas sobre a habitação, nós temos uma estratégia local de habitação atrasadíssima. Tivemos um desperdício de fundos europeus gigantes com o PRR que financiavam a 100% uma grande transformação que havia necessidade em Santo Tirso para a questão da habitação, com mais habitação pública. O Bloco propôs na Assembleia Municipal uma recomendação à Câmara Municipal para que conseguíssemos até 2030 ampliar o nosso parque habitacional público, ou começássemos a ampliar o nosso parque habitacional público até aos 5%, foi chumbada pelo Partido Socialista e por isso eu acho muito curioso ver agora o Partido Socialista dizer que tem isso como uma das suas prioridades, quando ao longo dos 4 anos dedicou completamente da sua capacidade interventiva enquanto Executivo Municipal nesta área. E nós propomos soluções, então, para isto. E dizemos ao Partido Socialista que no próximo mandato, se depender do Bloco, nós vamos propor um pacote de medidas que inclui o investimento e a criação de um gabinete de cooperativas de habitação, que estimula as cooperativas de habitação, criando uma bolsa orçamental municipal que dê apoio e início a essas cooperativas de habitação, com as universidades da região, públicas da região, com a comunidade e com, obviamente, a autarquia. E iniciar este projeto, um projeto piloto num edifício que seja público, que seja do Estado ou da Câmara Municipal. Investimento em habitação pública com esse objetivo dos 5% até 2030, estamos atrasados. Nós temos menos de 2% de habitação pública em Santo Tirso e criar cotas para novos fogos construídos em Santo Tirso que sejam então estes empreendimentos novos que sejam construídos com benefícios e facilidades junto da Câmara Municipal tenham então de disponibilizar de 15% a 25% de fogos para habitação a custos controlados, seja para compra, seja para renda. E nós assim iremos conseguir verdadeiramente ter uma transformação no que diz respeito à habitação e dar resposta não só à classe média, mas também... Deixa-me ouvir também o João Ferreira, quais são as propostas. Eu peço para serem mais concisos e mais diretos possíveis, porque já estamos a meio do debate e queria ainda chegar a outros temas. Propostas da CDU, sei que querem um reforço à habitação pública e também uma bolsa de arrendamento municipal. Sim. Relativamente à questão da habitação, antes de falar das propostas, nós temos de falar das raízes, porque é que chegamos aqui. E, na verdade, não, isto é um problema... vamos tentar falar das propostas. É certo, mas vier aqui apenas elencar as propostas, isto torna-se é isso não que um debate. Queremos saber. Mas, do ponto de vista dos problemas que existem no país, eles resultam essencialmente da negligência da habitação pública, da liberalização do mercado de arrendamento e, portanto, os municípios não têm por si só capacidade para resolver este problema da habitação. Quem vier aqui dizer que tem, está a enganar as pessoas, mas tem capacidade para atenuar o problema. Na verdade, o Partido Socialista, ao longo dos últimos anos, não utilizou todos os instrumentos que tem ao seu dispor, designadamente no diagnóstico das carências habitacionais, designadamente a identificar os edifícios devolutos que podem ser recuperados, e aquilo que nós propomos é fazer exatamente isso, diagnosticar os solos que podem ser urbanizáveis, os edifícios devolutos, de forma a exigir depois do Estado o investimento necessário para a construção de habitação pública. Por outro lado, o Partido Socialista nem sequer divulgou na Assembleia da República um relatório anual de qual é a sua política local de habitação, porque ela, na verdade, não existia. E nós propomos a fazer, todos os anos, demonstrar aquilo que tem sido feito do ponto de vista da política local de habitação a todos os membros também da própria Assembleia Municipal. Loteamentos para processos de autoconstrução. Ampliar, em grande medida, a construção a custos controlados, porque o Partido Socialista anuncia 220, quando no início da década foram construídos mais de 1.200, e implementar um programa municipal de combate à pobreza energética. Em Santo Tirso temos mais de 3.000 habitações em que não tem sequer um único equipamento para aquecimento. E, portanto, gente a enfrentar pobreza energética e todos os problemas do ponto de vista da saúde, designadamente gente idosa com problemas do ponto de vista da sua saúde, que são agravados em virtude de não ter um único equipamento e, portanto, um programa municipal de comparticipação na aquisição destes equipamentos para fazer face a este problema que é transversal e bastante grave em Santo Tirso. Vamos
Vamos falar também de água, porque é também um dos temas que marca a atualidade do Conselho, a falta de cobertura de rede de saneamento em Santo Tirso é outro dos problemas que continua por resolver. O facto de existirem também localidades no Conselho com baixa densidade populacional tem complicado o processo. O atual Executivo anunciou um investimento de 43 milhões de euros para o alargamento da rede. Diz que é o maior investimento de sempre. Ricardo Pereira está a rir, comece por si, não concorda? Não, eu concordo, só que eu concordo que se deve investir mais quando nós, infelizmente, temos uma cobertura de aproximadamente 60%. Mas estes 43 milhões vão efetivamente resolver o problema? Não, primeiro, são enganadores, são irrealistas, porque num município em que o orçamento total são entre 75 e 76 milhões de euros, é completamente um disparate, permitam-me a expressão, dizer que agora vamos investir este montante total. Ao contrário daquilo que nós defendemos, aliás, eu sou economista e sei muito bem o problema de este tipo de promessas que não são para cumprir, mas a água e o saneamento são uma prioridade. Como é que nós temos que fazer? Nós temos um contrato, o município tem um contrato com dois prestadores, um é a Indaco, o outro é as Águas do Norte, que são verdadeiramente contratos ruinosos para o nosso município. Contudo, aquilo que nós temos no nosso programa é que a fatura da água tem mesmo que baixar em 40%, exatamente. E como é que consegue isso? É isso. Aquilo que nós nos propomos, porque aquilo que aconteceu ainda o ano passado, por exemplo, no nosso Conselho, foi que nós, munícipes, já pagámos, fruto desses contratos, para que o prestador execute serviços de instalação das redes de forma gratuita. E aquilo que fez o município, pela primeira vez na sua história, foi substituir-se ao prestador e investir 2 milhões de euros. E, portanto, aquilo que vocês pedem é uma espécie de... Não, o que nós pedimos é que se cumpra o contrato daquilo que está escrito e não tem que ser duas vezes os munícipes a pagarem. Pagam uma no contrato e agora a outra com este investimento. Então, essa redução de 40%? Tem que permitir, porque das duas uma, ou eles investem e criam as linhas e as infraestruturas para permitir aos munícipes ter acesso, ligar e reduzir, porque qual é o problema? É que como são poucos utilizadores, a fatura é dividida por poucos. Se nós aumentarmos o leque dos utilizadores, a fatura é muito mais reduzida e por isso é que nós somos o município do país com a água mais cara e o saneamento, mas também as tarifas depois de lixo, porque isto é um trio. Está ligado. Claro, é um negócio. Isto é um negócio. Muito bem. Ouvir também o Chega relativamente a esta questão, até porque também uma das propostas do Chega é precisamente o reforço do saneamento no Conselho. Sim. Nós temos o objetivo de até 2027, portanto, conseguir aumentar em 20%, portanto, toda a rede de saneamento no Concelho de Santo Tirso. Pegando também numa das coisas que o Ricardo disse agora, e para lhe dar para dar um exemplo portanto, a quem nos ouve, numa fatura de água de 100 euros, nós pagamos a água que entra em nossa casa de 100 euros e depois pagamos 90 euros pela água que sai de nossa casa. Portanto, e um dos nossos principais objetivos é acabar de vez com essa tarifa excessiva e abusiva que não faz sentido. Reduzir a fatura? Sim, reduzir a fatura. Portanto, e faz ideia em quanto é que conseguiria reduzir a fatura? Ou o PSC diz que conseguiria 40%? Nós temos um valor mais prudente, na ordem dos 25% a 30%. Muito bem. Ouvir também aqui a esquerda, Bloco de Esquerda, é de facto também uma das prioridades resolver este problema da rede de saneamento. Proposta do Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda já há 4 anos tinha alertado para um embuste que foi criado pelo Partido Socialista. Estes 43 milhões de euros anunciados vão permitir resolver tudo? Não vão permitir resolver tudo, mas realmente é um avanço a nada, tendo em conta que há um atraso gigante na ampliação da rede, exatamente, na rede de saneamento. Nós temos imensos arruamentos, mais distantes até do centro da cidade, se formos às freguesias de Alenriz, se formos às freguesias com menos densidade populacional, e percebemos que existe ruas que não têm ainda o saneamento, ou quando ao lado houve então essa grande, houve essa obra e já colocaram já ampliaram esse saneamento. O que nós propomos? O que nós propomos? Nós, para
necessárias para a rede de saneamento, temos de ampliar, investir 48 milhões, seja mais o que for necessário, com investimento municipal, com investimento do Estado Central, com investimento de fundos europeus, e nós tivemos até 2024 excedentes orçamentais que poderiam ter dado para muito mais, inclusive aqui para o saneamento e para outros serviços públicos que estão decadentes. Mas isto não está alheio também da questão da água e do contrato ruinoso que nós temos com a Endacua. E por isso é que eu queria falar do embuste. Porque nós há 4 anos vivemos um verdadeiro embuste que nos foi vendido pelo Partido Socialista. Que o Partido Socialista, para falar desse embuste. O Partido Socialista há 4 anos apresentou uma redução de 35% da água, depois de ter renegociado o contrato da água com a Endacua. Isto acabou por reduzir momentaneamente o custo da água para os tircenses, mas ampliou, em contrapartida, o contrato para mais uma década. E isto acaba por ser mais prejudicial para os tircenses, porque ficam presos a este contrato e fê-lo às portas de umas eleições autárquicas, não sabendo se iria ganhar as eleições autárquicas, prendendo qualquer partido que pudesse vencer e vir a governar Santo Tirso a um contrato que foi feito pelo Partido Socialista às portas das eleições autárquicas. E o que nós dizemos é que este serviço tem que ser público, porque um serviço como a água deve ser público, e temos N concelhos no país, mais pequenos que Santo Tirso, com menos capacidade orçamental que Santo Tirso, e que gerem os seus recursos, como a água, através de empresas municipais e através da Câmara Municipal. João Ferreira, eu peço desculpa, mas está claro, em vantagem de tempo. Eu tenho que ouvir o João Ferreira relativamente a esta questão da água. Foi anunciado, de facto, um investimento grande por parte do atual Executivo. Vai permitir efetivamente resolver o problema do Conselho? Acha que ainda não é desta que o problema vai ficar resolvido? Em altura pré-eleitoral, muitas vezes anuncia-se sempre o alargamento da rede de saneamento e de água. É algo recorrente em todas as campanhas eleitorais, e a verdade é que nós temos que perceber se existe confiança no Partido Socialista para levar a cabo essa política. De recordar, quando foi privatizado o serviço de água e de saneamento, e reportamos ao início do século, foi dito naquela altura que seria a melhor forma de alargar a rede de saneamento a toda a população, o que até hoje, estamos a falar em 2025, ainda não foi feito, exigindo até um investimento desta ordem de grandeza para que tal seja alcançado. Do ponto de vista da prestação do serviço de água e do saneamento, importa recordar que nós temos dos preços mais altos do país, do ponto de vista da água, de saneamento, de recolha de resíduos urbanos, tudo o que foi privatizado. Aqui foi dito que há um contrato ruinoso, é verdade, com a Endacua, mas na altura, em 2021, quando o Partido Socialista anunciou que queria o regresso à competência desta prestação à competência da Câmara, o PSD era contra, e que levou o Partido Socialista, era contra, o Partido Socialista a prorrogar, depois vemos, era prorrogar o contrato até 2049, um mês antes das eleições, e nós encontramos aqui duas visões muito distintas. Na mesma altura, o Partido Socialista prolongou até 2049, sendo que a população paga, em média, cerca de 400 euros, tendo em conta água, saneamento e recolha de resíduos urbanos. Olhamos para Setúbal, executivo da CDU, no mesmo mandato, recuperou a gestão da água, fez com que a água fosse prestada do ponto de vista municipal, portanto público, e reduziu o tarifário em 30% a 40%, que comparado com Santo Tirso equivaleria a cerca de 200 euros de todos estes custos. Portanto, metade do que se paga atualmente. Isto são duas visões distintas de estar na política, ora servindo a maioria da população, ora servindo os interesses privados. Muito bem. Santo Tirso é o terceiro concelho do Distrito do Porto que mais população tem perdido. Falta habitação, falta emprego qualificado. Com que políticas municipais se consegue atrair jovens para o Conselho? Eu vou tentar, desta vez, equilibrar os tempos. Um minuto para responder esta pergunta. Sim, sem problema. Os jovens são realmente muito importantes, e os jovens, desde logo, se fixam com habitação. Esse é o primeiro ponto, e é isso que tem falhado, porque os jovens, quando chegam à idade da sua emancipação da casa dos pais, objetivamente não têm recursos para ou custear um arrendamento ou para comprar uma habitação. Este é o primeiro ponto. Já falámos. Mas este é ponto fundamental para os jovens, porque nós Mas já falámos das propostas para a habitação. Como é que se pode atrair jovens? Porque também para atrair jovens é preciso o emprego, emprego qualificado. Sim, nos jovens nós até apresentámos ainda ontem um programa para a juventude, com muitas propostas. Quer salientar alguma das propostas que considera mais relevantes? Saliento, objetivamente, por exemplo, a redução de impostos no licenciamento para todos aqueles jovens que queiram construir habitação. Essa é uma prioridade, mas temos várias prioridades. Deixe-me ouvir então o Chega relativamente à estratégia para atrair e fixar jovens para a região.
Nós temos alguns programas, portanto, relativamente a fixar os jovens no nosso concelho, e um deles passa, nomeadamente, por um cheque de natalidade no valor de 3.000 euros a ser pago, portanto, desde que a fixação seja superior a 5 anos no concelho. Exatamente. E, entre outros, temos um programa Filhos Santo Tirso, com apoio mensal do filho até 6 anos para famílias com baixos rendimentos. Temos a construção de um polo universitário para fixar também os nossos jovens no concelho, para que não se tenham que deslocar para outros concelhos para estudar. O apoio também à construção e à reabilitação de habitações, portanto, e entre outras, desde o transporte gratuito para jovens. Transporte escolar? Sim. Okay. João Ferreira, é uma obra há muito reclamada pela população, o facto de não haver zonas industriais em Santo Tirso, falta que captem mais empresas ligadas, por exemplo, às novas tecnologias e que possam, de certa forma, atrair mão de obra qualificada? Em primeiro lugar, em Santo Tirso nós temos parques industriais devidamente capacitados, com a instalação de novas empresas, aliás, nos últimos anos, algumas delas com ligação até a novas tecnologias e, portanto, com alguma relevância. É evidente que temos de alargar, do ponto de vista da instalação de parques industriais devidamente capacitados, designadamente no Val do Lessa, o que exige uma variante na Estrada Nacional 105 que permite a instalação de Santo Tirso de Lagoa Longa, que permite a instalação em Val do Ave, a necessidade de reabilitar parques industriais, designadamente na zona industrial da Barca, mas, para além do emprego qualificado que é necessário, e para isso precisamos também de um plano de modernização da indústria transformadora. Temos assistido a muitas falências de empresas na zona de Val do Ave com despedimentos em massa, mas necessitar também de valorizar esses trabalhadores que cá estão com a valorização dos seus salários e exigindo a essas empresas que muitas vezes recebem investimento público para salvaguardar e para manter os seus postos de trabalho, que é coisa que não está a acontecer, designadamente, por exemplo, na empresa da Paulo Piquet, e exigir depois uma oferta do ponto de vista do desporto, de equipamentos desportivos em várias freguesias, do ponto de vista da cultura, que penso que iremos falar, com Cineteatro, com o Cine Aves em Vila das Aves, com oferta, por exemplo, de creches para os jovens trabalhadores poderem ter os seus filhos com vagas na creche e, portanto, em variedíssimos domínios. Do ponto de vista do lazer, nós não temos uma piscina municipal de exterior, enfrentando um calor avassalador às jovens que têm de ir para outras terras para beneficiar, por exemplo, do mero direito ao mergulho, que é coisa que não existe em Santo Tirso, até com a poluição dos próprios rios. E, portanto, em todas estas vertentes é preciso intervir de forma a conseguirmos fixar os jovens e eles não tenham de ser empurrados para a terra que os viu nascer. Antes de mais, percebemos que à direita as respostas para os jovens são muito poucas, ficamos sem perceber muito bem como é que nós vamos então fixar os jovens sem criar ou condicionar a criação de emprego qualificado com salários justos e carreiras. E nós temos propostas para isso, e era aí que eu ia. Nós temos uma proposta que já trouxemos há 4 anos e que voltamos a reforçar até melhorada para que a Câmara Municipal crie um manual de boas práticas laborais. E o manual de boas práticas laborais, além de se estender a empresas que prestam serviços externos ao município, também se estende a empresas que beneficiam, no seio dos projetos de interesse municipal, de benefícios fiscais, de facilidades da desburocratização de processos juntos da Câmara Municipal e da fixação também em zonas industriais que foram construídas com fundos comunitários ou públicos do Estado Central e do município e que, sendo assim, recebendo todos esses benefícios, também têm então de dar condições para que as pessoas que aqui trabalham, que os trabalhadores que ali trabalham, tenham um aumento real de salário anual, que tenham condições de trabalho contratual, estabilidade contratual, pelo menos em 75% dos recursos humanos daquelas empresas e que também exista essa garantia, através de um relatório anual que a Câmara Municipal faz e pede às empresas através de uma auditoria pública para garantir que esses critérios do Manual de Boas Práticas Laborais são cumpridos por essas empresas. Também alargar as creches públicas, a habitação que já falamos e também dar condições para que as pessoas possam viver a cidade com a cultura que vamos falar, com o desporto e assim que dignificar a vida de quem aqui vive e para que Santo Tirso seja uma boa cidade para se morar. Santo Tirso já é bom, mas ainda pode ser melhor. Vamos então falar de cultura e do Cineteatro, que já aqui foi falado por alguns dos candidatos. Desde o final dos anos 80 que a cidade não tinha uma sala de espetáculos e, de facto, a reabilitação deste espaço já era uma promessa eleitoral de vários executivos. Foi avançado agora que
o atual Executivo disse que já tinha lançado o concurso público, portanto a obra vai mesmo avançar. Ricardo Pereira, parece que é desta, faz sentido este investimento recuperar o Cineteatro? É desta como é a mesma quando tivemos lá uma grua em frente ao Cineteatro na época de eleições e depois a grua foi embora. Mas connosco vai mesmo ser uma realidade. Nós apresentámos há cerca de um mês o nosso programa cultural em que, por exemplo, e eu trouxe, temos a instalação de um polo de residências, porque nós precisamos de, para todos os nossos artistas, artísticas. Exatamente, que se consigam instalar, a criar uma cooperativa cultural tircense, desde logo, porque não existe, mas aqui depois requalificar e dinamizar o Cineteatro, que nós lhe chamamos a Casa das Artes, e neste campo é curioso porque nós apresentámos uma maquete que toda a esquerda, incluindo o Partido Socialista, a chama do ChatGPT. Mas o que é certo é que nós temos a maquete feita por um arquiteto que até ficou um pouco sensibilizado, tem mas que não tem problema. Tem que ouvir os outros partidos, tem que concluir, mas deixe-me só terminar, porque nós temos um programa cultural extenso, mas efetivamente temos uma maquete, estamos já a procurar o financiamento para a sua concretização, ao invés do Partido Socialista, que apresenta 12 milhões de euros, como estava a dizer, para recuperar, mas não apresenta nada. Ou seja, apresenta um valor, diz que vai gastar 12 milhões, vende mais uma vez um sonho, mas não passa disso. Tiago Silva Matos, é um sonho ou acredita que vai ser uma obra que vai ser concretizada nos próximos 4 anos? Se depender do Chega, sim, vai ser realizado. Nós temos esse objetivo em fazer a reabilitação do Cineteatro para um centro de congressos, concertos, festivais internacionais. Esse é um objetivo que passa pelo Chega, mas não só. Santo Tirso é conhecido pelas empresas têxteis, pelo setor têxtil, então nós também queremos fazer o alargamento e a criação de um museu municipal têxtil, com visitas pedagógicas, tanto do parque escolar. Queremos também investir na rota do património religioso e tradicional de Santo Tirso, turismo, fé e economia. Acho que é extremamente importante. Queremos criar um calendário cultural anual com apoio direto às coletividades e associações culturais, reabilitação do Cineteatro, conforme já falámos, e a criação de algumas confrarias, portanto, que nós temos, nomeadamente a de Jesuíta, que é tão conhecida a nível nacional. Não é? Muito bem. João Ferreira, este é um investimento que, primeiro, é já muito que a população reclamava uma sala de espetáculos em Santo Tirso. Pergunto-lhe, é um investimento que se justifica? É também esta uma proposta da CDU? Sim, o Cineteatro é uma prioridade também para a CDU, mas importa recordar, eu tinha 16 anos, estava na escola secundária de Dom Dinis, quando foi a apresentação do primeiro projeto de reabilitação do Cineteatro. Uma promessa sucessivamente na altura, o executivo do Partido Socialista, que disse que ela iria ficar concluída naquele mandato. Ora, estamos em 2025, eu tenho 34 anos, sou candidato a Presidente da Câmara de Santo Tirso e estamos a falar do projeto para o Cineteatro ser construído. Acha que vai ser desta? Isto demonstra, na verdade, a estagnação da governação do Partido Socialista. Aliás, é um símbolo dessa estagnação do Partido Socialista na sua governação ao longo dos tempos. E, portanto, face a este histórico, só devemos é desconfiar e apostar numa força política que, na verdade, tem em todos os anos na Assembleia Municipal exigido a reabilitação. A CDU vai lutar pela reabilitação. Quer do Cineteatro, quer do próprio Cine Aves em Vila das Aves, quer utilizando os parques para dinamização também cultural e, na verdade, e criando também salas de espetáculo, permitindo aos jovens ter acesso a salas onde possam recorrer a instrumentos, salas de teatro e, portanto, fazer da cultura verdadeiramente democrática e acessível a toda a gente. Estamos mesmo a chegar ao fim. Ouvir também um bloco de esquerda relativamente a este processo do Cineteatro vai permitir aumentar a cultura, a oferta da cultura em Santo Tirso? Vai permitir aumentar a oferta da cultura e vai mais dar condições às associações que já são tão ricas culturalmente, já oferecem muito com pouco ao Conselho, ter um espaço para poder apresentar as suas peças de teatro, os seus
teatros, concertos e outro tipo de instalações artísticas que sejam necessárias e que são necessárias para outros tipos de artes que não são só as performativas, mas também as plásticas. Nós vamos mais além. Nós queremos não só que seja requalificado o cineteatro e eu vejo com alguma vergonha o Alberto Costa anunciar esta requalificação agora em 2025, dizendo que ele só prometeu agora, mas esteve nos executivos desde 2013, inclusive era vice-presidente em 2017, por isso não é que só agora que ele está a comprometer-se com isto, já em 2017. Queria ir mais longe? Nós queremos ir mais longe, nós queremos mesmo criar uma rede cultural pública, de equipamentos culturais pública. Nós temos um teatro no Parque Dona Maria II que pode ser reabilitado e é uma sala mais pequena, mas que também poderia dar espaço para ensaios, para o trabalho das nossas associações e, claro, descentralizar. Na Vila das Aves temos o Centro Cultural que necessita de um programa cultural com as associações. Está neste momento a decorrer um festival de teatro muito interessante organizado por uma associação das Aves e precisamos de mais em protocolo com as associações e renovar o Cine Aves. Nós temos este compromisso de criar então esta rede de equipamentos culturais públicos ao serviço das associações, com as associações e em protocolo com esses programas culturais. Muito bem, tempo ainda para as considerações finais. Já sabem, cada um tem 30 segundos para essas considerações finais. Comece por si, Ricardo Pereira, a mensagem do PSD, 30 segundos. Sim, connosco os munícipes já sabem com o que podem contar e já contam com estes últimos 4 anos de trabalho, com seriedade, honestidade e transparência. E nunca iremos prometer aquilo que não podemos cumprir. E aquilo que nós queremos mesmo é governar para todos, porque são todos eles que, no fundo, nos pagam o salário. E nós temos que os respeitar e contem comigo para isso. Muito bem, António Soares, a mensagem do Bloco de Esquerda. Não, este debate foi claro para os tircenses, tenho a certeza que foi. Percebemos que à esquerda, e em particular o Bloco, tem muitas soluções e apresentam soluções, por exemplo, para os jovens e para a classe média e para a classe trabalhadora do Conselho, para que se fixe aqui com condições e com direito à cultura, ao desporto e também à habitação. E também ficamos do lado do PS a perceber que não existem respostas porque nem sequer dignificaram a aparecer. E podem ter a garantia de que com o Bloco, com os eleitos do Bloco, vê-se pelo trabalho que fizemos nos últimos 4 anos na Assembleia de Freguesia e na Assembleia Municipal, que somos um partido de diagnóstico, mas também um partido de proposta e temos soluções para continuar a evoluir Santo Tirso, fazer com que Santo Tirso seja verdadeiramente uma terra que é para toda a gente que queira cá viver e assim estaremos lado a lado com toda essa população de Santo Tirso para fazer a nossa luta pela nossa gente. Tem que concluir. Tiago Silva Matos, a mensagem do Chega. O apelo que eu deixo é que no dia 12 de outubro possam dizer Santo Tirso tem que mudar, possam dar um grito de fé, de esperança, porque o Partido Chega está aqui ao vosso lado para poder usar o vosso dinheiro, o dinheiro de todos nós, com consciência e com verdade acima de tudo. Saiam da vossa zona de conforto, vão votar no dia 12 e votem Chega. Esse é o meu apelo e muito obrigado. João Ferreira, a mensagem da CDU. A escolha é muito simples, queremos manter tudo como está ou retroceder ainda mais com todos os déficits que atualmente existem. Há muitas escolhas políticas por onde optar, o Partido Socialista, o PSD, que partilham essencialmente das mesmas opções, ou o Chega, que bateu o recorde de faltas na Assembleia Municipal e não apresentou uma única proposta. Se queremos um Conselho que coloque as pessoas em primeiro lugar, que defenda o trabalho, a valorização do trabalho, o hospital público, a construção do cineteatro, faça com que cada criança tenha acesso a uma vaga na creche, cada idoso tenha acesso a uma vaga no lar. Se queremos valorizar as pessoas, corresponder às suas aspirações e às suas reivindicações, só temos de escolher a força que se bate em todos os momentos pela concretização destes direitos e essa força é a CDU. Muito bem, obrigada aos 4. Chegamos ao fim deste debate, ficamos com o essencial das propostas da oposição para o futuro do Conselho de Santo Tirso. Agradeço a presença mais uma vez dos 4. O futuro do Conselho de Santo Tirso, já sabe, decide-se a 12 de outubro.